Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um Let's Talk, que é o último desse ano de 2025. Esse especial para a gente falar um pouco dos resultados da Black Friday, como foi a performance da Black Friday, quais são as estratégias por trás de uma Black Friday, que ainda é uma data muito importante no e-commerce brasileiro. Meu nome é Cíntia de Menezes, eu sou gerente de canais digitais aqui na Let, que é uma das marcas do ecossistema da Neogrid. Eu quero aproveitar e já dizer a todos os que estão aqui participando desse webinar que a Leti criou um estudo falando de como a Black Friday no Brasil ganhou uma maturidade em termos de é, ruptura e em termos de como operacionalizar a Black Friday para que não haja ruptura tanto no canal físico como no canal digital. O link desse estudo vai ser disponibilizado para vocês. Vocês podem baixar esse estudo e ter acesso a tudo o que foi divulgado e falado nesse estudo da Black Friday. Bom, hoje nós estamos aqui com um profissional super renomado. Ele já passou por 3 países, já trabalhou com a Ásia, já trabalhou com outros mercados e hoje é o Head de E-commerce Latam na Red Bull. Rafael Apostólico, eu quero mais uma vez agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade e pedir para que, por favor, você se apresente e fale um pouco da sua carreira. Oi, Cíntia, obrigado, super prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com você, uma profissional que eu admiro muito também do mercado, então muito bom trocar um pouquinho com você. Eu sou o Rafael, muito prazer para quem está conectado. Eu trabalho atualmente como Head de E-Commerce para a América Latina na Red Bull. Venho de uma carreira onde eu trabalhei 12 anos na Rect, fui responsável por diversas áreas de trade marketing, trade canal. Minha primeira experiência em e-commerce foi em 2016, onde eu comecei a trabalhar com e-commerce na Rect. Tive alguns anos dessa experiência. Em 2020, eu me mudei para Singapura, fui responsável por desenvolvimento de canais de e-commerce no Sudeste Asiático, então, 8 países. Voltei para o Brasil em 2022, mais um tempo de Rect. Depois, eu me mudei para Dubai, trabalhando na Mars, responsável por eB2B no Oriente Médio e África. E desde setembro do ano passado, eu estou na Red Bull, responsável por e-commerce na América Latina. Esse é um pouquinho do resumo das coisas que eu já fiz. Bom, gente, com essa bagagem, acho que é imperdível a gente ouvir tudo que tem, tudo que o Rafael tem de experiência para falar. Não só sobre a Black, mas sobre tudo o que diz respeito à sazonalidade e estratégia atrelada a essas sazonalidades. E ele tem uma bagagem para falar não só sobre o e-commerce brasileiro, mas comparar o e-commerce brasileiro com outros mercados. Então, obrigada de novo, tá, Rafael? A Imagina. gente, a gente vai começar falando um pouco, Rafael, sobre o papel da Black Friday, né? Então, eu acredito que lá em 2016, quando a Black Friday ela estava começando, né, ela estava se estabelecendo como uma data nacional, né? Então, algo que veio dos Estados Unidos e começou a se estabelecer no Brasil, era uma data muito focada em vendas, né? Então, basicamente, o objetivo da Black Friday era acelerar sellout pelo sellout. Mas hoje existem outras estratégias ou outros objetivos por trás da Black Friday. Eu queria saber, na sua experiência, além da venda, o que é importante ter como objetivo numa data como a Black Friday? Perfeito, sim. É muito legal pensar nessa jornada de evolução dessas datas sazonais assim, para o e-commerce. Eu acredito que a mais importante seja realmente desenvolver o e-commerce e trazer pessoas para a categoria, né? Para a categoria, quando eu digo, perdão, para o canal digital. Eu acho que muita gente experimenta fazer uma primeira compra digital através desses grandes eventos. Então, Black Friday é um exemplo, mas cada cliente tem o seu hoje em dia. A gente tem as datas duplas, tem Prime Day, tem uma série de coisas. Então, acho que essas datas digitais, somado a toda a campanha de propaganda que os clientes fazem pelo país, pelas cidades, né? A gente vê hoje muitos anúncios em qualquer lugar da cidade. Então, acho que o papel principal, a venda é consequência, mas o papel principal dessas datas é trazer novas pessoas, novos consumidores para o mercado digital. E eu vejo isso em essa transformação geracional, né? Esse ano, pela primeira vez, meus pais vieram me perguntar assim, poxa, você vai comprar no Black Friday? Acho que eu vou experimentar e eu vou fazer uma compra. E são pessoas que até então, nossa, não compravam nada digitalmente. Então, acho que esse é o principal papel, no meu ponto de vista. Muito bom. Aproveitando o gancho,
saindo um pouco do script, que eu acredito que o que você disse foi muito bom, é, crescer a base, né, de consumidores nos canais digitais na Black Friday é um ponto muito importante. E depois manter essa barra um pouco acima da barra antes da Black Friday, né? Então, crescer os novos consumidores. Quais são as formas de manter esses consumidores que fazem ou uma primeira compra, né, como foi citado aqui durante o Black Friday, comprando pós Black Friday? Você tem alguma dica ou alguma experiência nesse sentido? Eu- Perfeito, sim. Eu acho que é aí que entra o papel muito importante do nosso time de retail media, né? Então, assim, Hum. como que a gente identifica quem foram esses novos compradores, como que a gente passa a retargeteá-los, dependendo da categoria, claro, né? Tem categorias que possibilitam uma compra recorrente, outras categorias são de compras talvez um pouco mais únicas, né? Pensando em eletrônicos, talvez a pessoa não compra todo mês, mas aí sim, então, é um trabalho de identificar quem é esse consumidor, o que que ele comprou, quais são as afinidades que ele tem, e aí passar a oferecer novos produtos, novas ocasiões de consumo para esse consumidor e começar a falar com ele de uma maneira recorrente, para que essa compra não seja simplesmente uma única vez ao ano e entre na nossa base de uso de uma maneira recorrente. Tá bom, obrigada. Nós vimos no estudo também que a Black Friday no Brasil ela ganhou uma maturidade que ela não tinha, no sentido de que as rupturas elas são as menores comparadas com outras datas sazonais. Então, citando aqui o exemplo do nosso estudo, a ruptura dentro da Black Friday ela ficou em 30% na média, versus uma média de 50%, considerando o portfólio perfeito que a gente lê de diferentes indústrias, tá? Então, aqui eu estou falando de uma porcentagem que mede desde eletrônicos até bens de consumo, como é o caso da Red Bull. Essa maturidade, né, que o Brasil conseguiu chegar em termos de reposição de estoque, né, para a Black Friday, por alguma razão ela não acontece em outras datas, né? Então, no Dia do Consumidor, em março, que é importante para o primeiro quarto, e em outras datas ela não acontece. Como que você costuma atuar para as datas sazonais, seja no planejamento de um ano para o outro, ou seja em oportunidades como surgem, né, ao longo do ano, para que não haja ruptura e que a empresa não perca por falta de estoque, né, no momento aí da venda na sazonalidade importante. Eu acho que a grande diferença da Black Friday para outras datas é que a Black Friday acabou virando uma data conhecida dentro de qualquer companhia, né? Então, acho que tem sempre uma pressão por qual vai ser o resultado da Black Friday, o que que vocês vão executar na Black Friday, uma pressão positiva, né? Acho que já virou uma data conhecida de todo o mercado. E com isso gera uma mobilização da companhia como um todo, né? Companhias que não são de e-commerce como um primeiro canal de vendas. Então gera uma mobilização que acaba facilitando um pouco desse planejamento. Essa é a principal diferença que eu vejo para outras datas. Outras datas são muito focadas assim para quem trabalha com e-commerce no dia a dia, né? Quem é um time de e-commerce sabe que tem a semana do consumidor importante, a gente sabe que vai ter um Prime Day, agora tem as datas duplas e tudo isso a gente acaba se planejando, mas do meu ponto de vista não gera essa mobilização em grande escala. Acho que esse é um principal diferencial do ponto de vista interno das companhias. E como eu trabalho assim, eu acho que meu trabalho é realmente trazer esse planejamento para o top of mind das pessoas, né? Então, Uhum. sempre pensar à frente. A gente acabou de passar uma Black Friday, poxa, vai ter fim de ano, tem carnaval, tem semana do consumidor já chegando no primeiro quarto, então tem datas duplas nesse meio que com certeza vai acontecer no próximo ano. Então, acho que essa é parte do trabalho dos times de e-commerce se anteciparem a essas demandas e ter planos de contingência, né? Black Friday é um exemplo onde a gente sabe que 3 meses antes os clientes já estão negociando posição pallet, já estão negociando Hum. abastecimento, e todo o processo de abastecimento já é um pouco mais caótico. E levar esse tipo de experiência, levar esse tipo de planejamento para outras datas, eu acho que é chave, mas também planos de contingência. Então, muitas empresas hoje trabalham com modelo de 1P, ou modelo de 3P, e você pode usar desses modelos para mitigar qualquer ruptura, né? Então, se acaba o seu produto, seja qual for o seu produto no modelo de 1P, quem é o seu enabler que faz essa outra parte da sua logística, né? Quem consegue entregar isso para o seu consumidor. O ponto mais importante para mim é o consumidor ter o produto disponível quando ele quiser comprar e Uhum. aonde ele quiser comprar. Como vai ser esse canal de vendas, como é essa logística, que muitas vezes é importante para a gente, do ponto de vista do consumidor é indiferente, assim, ele quer ter o produto dele na hora que ele quiser. Então, para mim, são essas duas diferenças. Uma é uma data muito conhecida, que as pessoas planejam com muita antecedência,
outras são datas onde só quem vive isso no dia a dia realmente está atento, e trazer esse planejamento, esse case que todos temos de Black Friday para as outras datas, acho que esse é o grande diferencial. Concordo. Uma outra particularidade que nós notamos aqui no estudo é a questão da antecipação da Black Friday, e agora muito pautada pelas double dates, né? Então, o 11 do 11 foi importante também no mercado brasileiro. Você, como tem experiência no mercado asiático, essas datas que agora começam a se desenvolver aqui no Brasil, elas são mais ou tão importantes como uma Black Friday no mercado asiático? E você vê em algum momento que elas ganhem mais espaço no Brasil versus as datas que a gente já tem como consolidadas? Excelente pergunta, assim, eu acho que quando eu trabalhei na Ásia em 2020 a 2023, a Black Friday ainda não era tão desenvolvida, assim, e aí esses players asiáticos, né, que a gente tem aqui no Brasil hoje, eles eram responsáveis sim por desenvolver essas datas duplas, e começou com 11 do 11, depois foi para 10 do 10, 9 do 9, 12 do 12, e aí ficava muito focado nesse final de ano. Depois, com isso, acho que começaram a executar também as Black Fridays, e hoje aqui no Brasil a gente tem um mix, né? Eu acho que a diferença vai de perfil de consumidor mesmo, né? A gente sabe que cada plataforma hoje está se especializando em um tipo de evento. E eu li pesquisas dizendo assim que um player que é líder de acessos mensalmente, por exemplo, ele não é referência quando as pessoas, os consumidores forem entrevistados perguntando onde você vai comprar a sua Hum, Black Friday. Eu acho que cada um vai se especializando nesse tipo de evento. E para nós que vendemos digitalmente, para nós que estamos tentando fazer crescer esse canal, eu acho que é uma fortaleza, porque no fim das contas a uhum, gente quer incrementar essa base, tem espaço para todo mundo, cada player tem a sua fortaleza, a sua região de entrega mais rápido, o seu tipo de produto core, as suas categorias chaves. Então, eu acho que mais eventos são importantes para incrementar a base. E aí o trabalho da indústria, né, seja ela qual for, é realmente o que a gente estava dizendo anteriormente, como que a gente capta essa base e faz com que ela seja recorrente, que essas pessoas não venham somente através de promoções, né? Acho que tem todo um papel uhum. ao longo do ano para a gente construir essa jornada e não ser só preço o principal core. Acho que tem muitas coisas que nós do mundo digital podemos desenvolver, assim. Concordo, muito bom. Tem uma outra particularidade, já que você falou sobre ir além do preço, que nós notamos que também no estudo, na Black Friday, há alguns anos deixou de ser uma data promocional para compra ou para missão de compra de um SKU único e passou também a ser uma oportunidade de abastecimento. O que eu imagino que faz sentido até com os produtos, né, das indústrias por onde você passou, onde é uma oportunidade para se abastecer. Nesse caso, há uma oportunidade de não vender um depor, né, um preço mais barato pelo mais barato, mas sim uma promoção atrelada a maior volume, né? Você já trabalhou e conseguiu aumentar o ticket médio durante a Black Friday? Ou você realmente acredita que a Black Friday ainda tem um perfil mais de missão de compra única? Perfeito, sim. Eu acho que são os dois objetivos, cada um para uma pessoa, né? Então, quando a gente pensa em pessoas que já eram consumidores das categorias que eu trabalhei, realmente a gente tem esse papel de aumentar o ticket médio e fazer essa pessoa experimentar novos produtos, novas apresentações, convidá-la, né, a experimentar novos produtos e novas apresentações. Por outro lado, existem muitas pessoas entrando nas categorias através desses grandes eventos que nunca compraram o seu produto, né? Então, Hum, às vezes a pessoa está entrando numa página de um player para comprar uma Black Friday porque ela foi, tô chutando aqui, né? Ver uma televisão em oferta, foi ver um liquidificador em oferta, qualquer coisa assim, e passa a navegar naquele site e ver outras categorias. Ela não vai comprar, eu imagino, comprar um sabão em pó que ela nunca experimentou se ela gosta do cheiro, assim, 12 unidades, só porque o preço uhum, está bom. Né? Então, eu acho que tem categorias e produtos diferentes e missões de compras diferentes. Eu acho que esse é o papel do e-commerce também, a gente cobrir todo esse portfólio, todo esse perfil de consumidores diferentes, para que as pessoas que já são consumidoras das nossas marcas, as pessoas que já sabem o que estão buscando, sim, aumentar esse perfil, aumentar esse ticket médio, experimentar novas categorias, novos produtos dentro das categorias que a gente trabalha, e para as pessoas que estão entrando no player digital pela primeira vez para comprar um produto-chave de destino que elas queriam, poxa, o que mais eu posso aproveitar dessa oferta? O que mais eu posso
usar dessa data, e aí é importante ter esse caos de experimentação. Então, eu vejo as datas sazonais assim com esses dois grandes papéis. Um é desenvolver os consumidores que já conhecem as categorias, e outro é usar esse aumento de usuários que estão dentro desses players para que realmente a gente possa expor novos produtos e mostrar que essas marcas também estão disponíveis no mundo digital. Então, acho que é um papel complementar, sim. Sim, usar a data para também atrair novos consumidores para que experimentem, né, ou a inovação ou os produtos que nunca experimentaram dentro aí do portfólio. Sim, e te complementando, assim, desculpa, complementando um Sim, não, pouquinho por favor. anterior. Eu acho que esse é o grande papel do e-commerce, né? Principalmente para categorias volumosas, como foram as que eu sempre trabalhei. As pessoas realmente preferem comprar grandes volumes online. Assim, ninguém gosta de ir no supermercado e carregar Né? um produto que pese, assim, se você comprar 3, 4, que pese 12, 15 quilos, como você Hum, vai colocar isso no Uber, mesmo que seja no seu carro, né? Tem um trabalho. Então, essa é uma grande particularidade das categorias digitais, de bens de consumo, eu acredito, que no mundo digital, apresentações de grande volume e de alto ticket médio são realmente as mais vendidas normalmente. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Quando eu digo que aumentar o ticket médio, fazer as pessoas heavy users consumirem mais, tem espaço para isso, mas também tem espaço para as pessoas que estão entrando pela primeira vez experimentarem uma única apresentação, um único produto. sim. Tem uma outra novidade que a gente vê esse ano, né, dentro do e-commerce como um todo, que é a presença da inteligência artificial como resposta, né, ou sugestão de compra. Então é como se fosse o irmão mais novo do SEO, né? Então tínhamos sempre o SEO para ajudar a alavancar os produtos, seja na busca do Google, seja nas buscas internas aí, principalmente atreladas à retail media, nos varejos aplicativos. E esse ano, segundo a nossa pesquisa, 54,6 consumidores usaram a IA para fazer essas buscas, principalmente para comparar preços. E aí é o tal do GEO, né? É, já existe algum tipo de estratégia hoje dentro da sua operação para alavancar o resultado no GEO e não só através do SEO? E se há alguma estratégia, se você pode comentar algo sobre ela aqui conosco. Ou seja, honestamente, acho que esse é um ponto de desenvolvimento de muitas das categorias, assim, porque a gente aprende a trabalhar, está aprendendo a trabalhar com isso conforme acontece, e acontece muito rápido, né? Então, eu vejo que isso é uma dor de grandes players também, onde diminui o tráfego orgânico de maneira vertiginosa, simplesmente porque hoje, quando a gente busca, já tem uma resposta antes da pessoa entrar no site, né? Isso pensando no Google, por exemplo, mas quando a gente vai para outras AIs, é ainda mais vertiginoso essa mudança, né? E mais rápida. Eu acho que aqui é onde o e-commerce vai ser desafiado a trabalhar de uma maneira integral com outras áreas. Assim, eu sei que em muitas empresas o e-commerce trabalha de uma maneira muito centralizada, mas aqui eu acho que é fundamental toda a nossa integração com as equipes de marketing, todas as equipes de comerciais e garantir com que as marcas sejam cada vez mais vistas e mais lembradas em todos os pontos de consumo. E também em sites onde o próprio ser humano é que responde as perguntas, né? Eu li uma vez que Hum, parte das respostas da inteligência artificial vem de Reddit, por exemplo, né? Onde são pessoas é, interagindo e a gente consome. Mas assim, como que as indústrias vão trabalhar dentro de Reddit, por exemplo? Não sei, não tenho essa resposta hoje. é. E acho que fica aqui um desafio para nós que trabalhamos com esse mundo desenvolver nos próximos meses de uma maneira bem rápida. O que eu, assim, eu também concordo que é tudo muito novo. Fica muito difícil você dar um direcional ou uma receita, né? Ah, faça isso que você vai ser recomendado pela inteligência artificial. Mas o que a gente vê hoje é que essas inteligências bebem de fontes textuais e textos de consumidores reais, de seres humanos, né? Então, acredito que quanto mais você, ou, como marca, estiver presente dentro, né, dessas fontes de dados textuais, como Reddit, como Wikipedia, menos você vai ter que investir quando a inteligência artificial começar a cobrar para recomendar, né? Então, é algo que eu suponho aqui que vá mudar a estratégia de marketing e de e-commerce nos próximos, eu nem diria anos, nos próximos meses. Eu não sei se você concorda. Eu super concordo. Eu acho que e é aí que vem essa integração, né? Hoje, pelo menos nas empresas que eu já atuei, eu não consigo pensar em ninguém que estava super
preocupado e pensando assim, como que interferir dentro desses canais de comunicação entre consumidores. O máximo que a gente tinha, talvez, era uma pessoa olhando um reclame aqui, uma pessoa olhando as más avaliações, mas nunca de uma maneira proativa, dizendo assim, poxa, esse produto é para isso, esse é para aquilo, como que você pode usar, e interagindo com consumidores de uma maneira mais proativa. Então, acho que é um grande desafio. E também explicar isso, né? Quando você está dentro de uma operação, como você explica isso de uma maneira simples, para que todos possam Uhum. entender qual que é a importância desse trabalho, qual que é a importância dessa atividade, frente a todas as outras que a gente tem, né? Porque esse é o papel. Se eu paro para pensar só em uma, eu sei que é importante. Mas quando você coloca tudo isso em ordem de prioridade, em todos os planos de desenvolvimento que uma empresa pode ter, entra numa fila, né, de planejamento, uma fila de Uhum. projetos aí que nem sempre é a mais importante. Então, acho que tem um papel muito urgente, mas assim, delicado para as pessoas que cuidam de e-commerce e como a gente pode desenvolver isso. Tem outra variação, né, que foi notado pelo estudo, Rafael, sobre a participação do consumidor dentro da Black Friday. Então, a participação do consumidor em volume de pessoas, ela caiu, mas a satisfação com a Black Friday, ela aumentou. Então, são menos consumidores, mas mais seletivos, né? Então, um público que já sabe, como você mesmo comentou, já sabe o que é Black Friday, já sabe o que esperar da Black Friday, já sabe o que não aceitar, né, em termos de promoção, em termos de entrega, principalmente no Brasil, a entrega tem um peso muito grande, com relação à data, principalmente a Black Friday. Tem também outras datas, dentro do mês de novembro, que a gente citou, mas a Black Friday ainda é a mais importante no mês de novembro. Esse evento, que era um evento de compra por impulso, né, até alguns anos, agora é um evento mais planejado pelo consumidor. Então, ele já sabe o que, como e quanto ele quer comprar nas datas da Black Friday, com raras exceções, como complementação de cesta, que foi até o que você citou. Meu objetivo, minha missão de compra era essa, mas aproveitei e agreguei, né? Mas por que que eu falei tudo isso? Tem mais alguma variação que você sentiu ao longo dos anos, nesses últimos anos, no comportamento do consumidor com relação à Black Friday? No meu ponto de vista, assim, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com e-commerce lembra não sei se foi 24 ou 23, que foi o susto de Black Friday, onde foi pela primeira vez na história que a gente caiu versus o ano anterior, É. né? Eu digo a gente, todos que trabalhamos com e-commerce, então foi uma Black Friday que caiu. E aí foi um susto, porque até então a gente pensava, poxa, é uma grande data, vai vender. E não é assim. E passamos, né, não só as pessoas da indústria, como os players passaram a pensar com muito mais cuidado nessas datas, nas ofertas. Então, hoje, falando primeiro de players, eu acho que tem um crivo muito maior dos players que eu trabalho para falar assim, poxa, isso vai ser classificado como uma oferta de Black Friday, esse sim é um preço agressivo para uma Black Friday, para ter uma tag de oferta, para ter uma tag de preço especial. Então, acho que tem um cuidado maior na seleção desse portfólio, onde acaba fazendo com que a Black Friday seja realmente atrativa para as pessoas poderem comprar. Esse é um primeiro ponto incrível. Eu acho que o segundo ponto é a maior competição entre players, né? Antes tinha um, agora tem pelo menos três ou quatro grandes que fazem, e aí se a gente pensar nos canais de conveniência, o quick commerce também acontece, e aí tem o Uhum. varejo físico, então todos realmente estão fazendo. Essa competição entre eles acaba fazendo com que a Black Friday esteja sendo um pouco mais agressiva e um pouco mais bem pensada entre eles. Acho que esse é um segundo pilar. E falando do seu ponto sobre o planejamento, eu acho que a gente vive um estrangulamento das classes sociais, onde mesmo as classes sociais mais altas hoje em dia não tem tanto dinheiro sobrando mais, assim, né? E Uhum. imagina quando a gente passa a falar de classes sociais mais baixas. Então, hoje, o consumidor usa muito essas oportunidades para realmente ter uma vantagem competitiva. E eu converso com pessoas, colegas, e as pessoas já estão comprando presentes de Natal, para categorias de bens Uhum. de consumo, as pessoas já estão comprando os produtos que vão levar para a viagem de Réveillon. Então, assim, tem um planejamento por trás, e eu acho que parte desse princípio também, onde as pessoas estão ficando mais seletivas. Não é a primeira vez que ela está comprando num evento como esse, então ela sabe como funciona, sabe como esperar. E tem uma competição entre os players também para oferecer o melhor e ganhar esse consumidor. Acho que tudo isso somado faz com que seja uma compra mais planejada no sentido do que eu quero comprar, quanto eu estou disposto a pagar e para que ocasiões que eu vou comprar isso. Eu vou me abastecer, é uma compra que eu quero Uhum. experimentar, é uma compra que recorrente, eu quero colocar isso para minha dispensa. Então, acho que tem algumas
variáveis importantes nesse sentido. Sim. Também vemos que não é mais, bom, já não era, né? Mas não é a Black Friday que faz o resultado, é um Black Month mesmo, né? Então, começa novembro, a gente vê da primeira à última semana de novembro algum tipo de promoção acontecendo. E para nossa surpresa, nesse estudo nós vimos que a segunda semana de novembro ela teve descontos mais agressivos do que de fato a semana da Black Friday. Você vê isso como uma estratégia de antecipar as vendas, né? Então, do ponto de vista de indústria, não depender somente da última semana de novembro e trazer um pouco dessa antecipação, ou não, ainda dependemos muito da última semana de novembro, pelo ponto, por exemplo, da primeira parcela do 13º, que para o Brasil é super importante. Como equilibrar isso, né, na estratégia? Eu acho que as duas são complementares, sim. Acho que é uma mudança de costume também, né? Então, a gente falou no começo que a Black Friday não virou esse monstro que é do dia para a noite. Então, foi uma Uhum, construção ao longo de anos. Eu não acho que datas duplas também, apesar de cada vez mais a curva de adoção em qualquer categoria, em qualquer coisa, está sendo super mais rápida, eu acho que existe uma curva de adoção realmente para que essas datas sejam cada vez mais conhecidas e exploradas por grande parte do público, né? Então, eu acho que são complementares até hoje. Do meu ponto de vista, datas duplas são focadas em players específicos que já trabalhavam isso por algum tempo a mais. E tem um tipo de consumidor que é fiel àquela página, que gosta de comprar naquela página. Black Friday extrapola isso, vai para pessoas que não são do mundo digital, são pessoas que também compram no ambiente uhum, físico, né? E pensando como companhia como um todo, né? Black Friday não é só um evento digital, então acontece no mundo físico, acontece em todos os players e gera essa comoção. Eu acho que são datas complementares. E para a indústria é excelente, né? Cada vez mais a gente faz essa sazonalidade a mais importante do ano. E para o consumidor também continua sendo excelente, onde ele pode aproveitar ofertas de categorias diferentes, em períodos diferentes, encaixar essa oferta quando faz sentido para ele, seja depois da parcela do 13º, seja antes para aquele que é um pouco mais planejado e consegue se organizar de maneiras diferentes. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. sim. Sobre a questão do omnichannel, né? Então, você citou sobre a importância, né? Para alimentos e bebidas, sempre a participação entre o físico e o digital se complementam, né? Então, o físico e o digital acabam se complementando. Tem pessoas que vão comprar online por oportunidade, tem pessoas que vão comprar no físico também por oportunidade. Fato é que a gente viu que o físico, a loja física, né, a loja tradicional aí, seja o supermercado, seja qual for, ele cresceu 13% esse ano na Black Friday. Então a Black Friday deixa de ser, como você citou agora, um evento no mundo digital. Ele é um evento no varejo, né, do varejo em geral. Como que você trabalha esse equilíbrio? Então, tem algum diferencial? Porque por anos a gente tinha como princípio que o online tem que ser mais barato, ou o online tem que ter algum benefício sobre o físico. Você ainda vê necessidade dessa diferenciação? E o que mais você trabalha para trazer esse equilíbrio entre o físico e o digital na Black Friday? Perfeito. Eu acho que, como a questão das datas, né, se é no começo do mês ou no fim do mês, eu acho que essa integração entre canais são complementares uma à outra. Eu acho que o ambiente online tem uma conveniência muito grande para quem está acostumado com esse canal. A pessoa pode comprar meia-noite, né? A gente faz os war rooms da vida e acompanha como que está indo no hora a hora e etc. Então, acho que o canal online tem essa conveniência, tem essa facilidade de comparar preços entre inúmeros players que o consumidor usa muito e tem essa questão de poder navegar entre muitas categorias. Por outro lado, o varejo físico ainda tem essa questão da urgência, assim, né? Você vai numa loja e você vê uma oferta e você vê as pessoas tirando os produtos da gôndola e você fala, poxa, eu vou pegar antes que acabe. E tem o locutor, e tem o panfleto, e tem um monte de coisas. É. Eu acho que são experiências diferentes, complementares, que geram urgências diferentes. Ainda assim, pensando em grandes cidades, né, é comum uma pessoa comprar online, ter uma portaria para receber, deixar na casa de etc. Mas quando Uhum, a gente vai para grande parte do Brasil, poxa, não é todo mundo que mora em apartamentos, muitas pessoas moram em casas, eu acho que é a grande maioria do Brasil ainda. uhum. Então não tem com quem deixar, não tem com quem receber. E aí acaba sendo um fator limitante para o e-commerce. Então acho que a fortaleza para nós que trabalhamos com todos os canais é pensar sempre, de novo, colocar o consumidor no centro, qual que é a importância para cada um,
qual que é a missão de compra de cada canal, que papel que cada um pode oferecer, e aí sim desenvolver ofertas e benefícios para cada um desses canais é a chave do sucesso, assim, porque seria errado da nossa parte pensar no estilo de vida que a gente leva ou onde a gente mora. O Brasil é muito maior do que, eu falo É, por mim, onde eu estou sentado em São Paulo. O Brasil é muito maior que São Paulo, tem diversas realidades e etc. Então, tem que sair, tem que pensar no todo. sim, sim, com certeza. Teve, só para comentar também, teve uma entrevista muito bacana que eu assisti do Keanu Reeves, o ator mesmo de Matrix, que ele fala que ele foi visitar um casal cujos os filhos eram adolescentes e nunca tinham ouvido falar de Matrix. E aí perguntaram, mas sobre o que é esse filme? E ele citou um pouco, ele não sabia se ele estava no mundo real ou no digital, e a adolescente virou para ele e falou assim, mas qual o problema de você não saber se você está no físico ou digital? Eu acho que isso é um tapa na nossa cara, né? Porque pra gente que cresceu com essa separação, essa é a loja física, essa é a loja virtual, esse é o aplicativo, as novas gerações elas não veem isso, né? Elas não entendem esse limite, mas elas notam se há diferenciação entre os canais, porque para eles não faz também muito sentido. Como marca, né? Então aí você pode citar qualquer uma das marcas que você já administrou na sua carreira. Qual você acha que é a principal armadilha, sabe? Que uma marca pode cair tentando criar diferenciação entre os canais e acabar criando, sabe, como se fossem personalidades diferentes para a mesma marca por conta dessa diferenciação nos canais. Você vê alguma armadilha? Para as marcas, não muito, eu ia falar um pouco mais de profissionais, mas eu estava pensando um pouco mais em marcas de nicho. Eu acho que quando você é uma marca pequena, muito nichada, e você acaba pensando, poxa, eu vou desenvolver muito e-commerce porque eu quero ampliar minha comunicação, etc. Você pode acabar ficando um pouco mais nichado nesse segmento, Hum. o que, se tiver de acordo com a sua estratégia, é perfeito, mas muitas vezes isso acaba sendo uma consequência de um desenvolvimento desproporcional, né, numa categoria. Acho que isso pode ser um fator limitante, porque muitos consumidores, quando forem na loja, poderiam aproveitar essa oportunidade, poderiam comprar no site de um click and click, por exemplo, o que quer que seja, mas vão pensar que é muitas vezes apenas um D2C ou muitas vezes apenas naquele player, então você acaba limitando muitas ocasiões de uso. E eu acho que, como profissional, assim, extrapolando um pouco da sua pergunta, assim, acho que, Sim, por como favor. profissional, para nós que trabalhamos com e-commerce, isso pode ser uma armadilha, porque, em geral, as empresas são muito maiores do que o e-commerce, né? O e-commerce é um canal de vendas. Não sei que quem esteja me ouvindo aqui seja de empresas unicamente digitais, mas nas que eu Uhum. trabalhei, o canal de e-commerce era um canal. Então, como profissional, você pode ficar preso nessa armadilha de pensar, poxa, eu só cuido de e-commerce, eu vou desenvolver e-commerce, mas isso está sendo bom por todo, né? Eu estou ajudando todo a desenvolver, eu estou olhando também os break clicks, eu estou olhando o consumidor, toda a sua jornada, e eu acho que cada vez mais, conforme o canal de vendas digital vai crescendo, e nós como profissionais crescemos juntos, é importante você saber das características de cada um dos outros canais, como opera um cash and carry, como opera um Hum, time de operação, como opera um key account, porque isso vai levar a gente também a outros patamares, né? Então, acho que o e-commerce é um mundo maravilhoso e eu amo, e eu trabalho com isso há quase 10 anos, mas eu sempre me faço esse push também de não ficar preso somente no e-commerce e tentar entender o que está acontecendo nos outros canais. Eu acho que é isso que vai fazer da gente profissionais de e-commerce, que nós sejamos um profissional valioso para as empresas como um todo. sim. Eu já vi muitas empresas caírem na armadilha do preço, que nunca mais consegue ser o preço sugerido por conta dessa Uhum. necessidade, né, de trazer uma vantagem só para o online. E exatamente o que você falou, de um conflito que é gerado de forma desnecessária com os outros canais de venda, exatamente nessa ânsia de fazer o digital crescer por crescer, né? Aí falando disso, Rafael, tem um ponto de eu aumentei muito o meu sellout na Black Friday, mas eu perdi market share, né? Acho que todos os profissionais já tiveram pelo menos uma vez essa experiência de, ai, nossa, meu sellout foi o maior do ano. E o share? Ai, não, a gente perdeu o market share. Principalmente por ter reduzido talvez o preço além do que deveria. Você tem algum conselho de como estabelecer um equilíbrio entre um bom preço, mas que também não seja algo nocivo para o mercado como um todo, nesse período? Uhum.
Eu acho que antes dessa parte é entender um pouco da estratégia de cada um, né? A primeira pergunta seria, mas tá bom, estava na sua estratégia ganhar market share ou você queria Ah, trazer novos só um. consumidores? Não, não, mas trazer novos consumidores para a categoria, Sim, gerar verdade. experimentação, é, não sei, aumentar o ticket médio dos que você tem, porque isso é uma coisa que acontece geralmente nessas datas. Não só as indústrias estão vendendo, né? A gente sabe que É. hoje, falando de marketplaces, pelo menos, o 3P ainda é parte majoritária dos canais de vendas. Então, nessas datas, você tem grandes pessoas, assim, pensando em escalas continentais como o Brasil, né? Tem grandes players, grandes lojas, grandes vendas que entram nesse mercado para vender nessa data. Assim, você perdeu market share, mas tudo bem, você está considerando a venda do 3P também, você tem visibilidade, tem Sim, como ler esse dado, tem mais competidores. É normal que uma marca, quando tem um ambiente com muito mais players vendendo, perca market share. Então, acho que o primeiro passo seria, número um, qual é o seu KPI de sucesso para essa Black Friday? Se você quer manter market share, aí entra muito no que você disse, assim, suas promoções elas vão ser profundas em termos de desconto, mas está no seu planejamento vender mais em volume para que você compense esse valor. Eu acho que é um dos exemplos. O segundo também é um pouco mais entender como que a sua concorrência joga nessas datas, que tipo de ativações eles fazem. uhum, E aí tem um pouco de maturidade também de acompanhar isso ao longo dos anos, acompanhar a evolução de hum, outros players de outras indústrias. Então, perder market share é sempre ruim, a gente vive market share, né, qualquer empresa, mas para mim a principal pergunta é qual é a sua estratégia para grandes eventos, né? Se eu quero trazer novos sim, consumidores, pode ser diferente, pode ser uma coisa que seja aceitável nesse período e depois a gente busca. Então, eu pensaria mais nessas linhas de raciocínio do que o número puro e cru, assim. sim. Qual é a estratégia? Muito antes de determinar primeiro a estratégia para depois saber onde se quer chegar na data sazonal, sim. Muito bom. Como você já trabalhou com muitas categorias, Rafael, a gente notou algumas diferenças entre as categorias, né? Então, no estudo a gente vê, por exemplo, eletro e beleza tem descontos mais altos no início de novembro. Quando a gente fala de casa e outras categorias relacionadas à casa, elas focam mais na Black Friday. E já alimentos e bebidas, que eu acho que é onde você tem mais experiência, elas ficam mais estáveis ao longo do mês. Além disso, a gente notou também uma particularidade pelos canais, que foi o que você citou. Então, por exemplo, o Cash and Carry, ele foca em volume com desconto. Já o Last Mile, ele foca com desconto no unitário, né? Para os profissionais que não têm a mesma experiência que você tem, mas querem construir uma estratégia firme para o ano de 2026, por exemplo, você tem algum conselho mesmo de como trabalhar a estratégia por cada um desses canais? Porque hoje também há essa complexidade, né? Tem a complexidade da categoria, tem a complexidade do canal. A minha estratégia para um last mile é diferente de uma estratégia para um atacado, que é diferente para uma estratégia de um mercado. Como você constrói isso? E qual seria a sua dica, né? Aí, o seu conselho para os profissionais que vão trabalhar isso agora para 2026? Perfeito, sim. Acho que, bom, sou ninguém para dar conselho, mas acho que É sim. como eu construo, eu sempre tento fazer isso muito próximo dos meus parceiros comerciais, assim. Acho que é um ponto importantíssimo entender com eles também qual que é o objetivo deles e qual que é a estratégia deles, porque senão você acaba sendo uma única empresa, uma única marca, um conjunto de marcas, Uhum, tentando nadar contra a maré. Então, se o seu principal canal de vendas vai fazer a campanha chave dele no começo de novembro, que adianta você fazer a sua na Black Friday? O tráfego não vai estar lá, as visibilidades não vão estar lá, o foco uhum, não vai estar lá. Então, eu acho que tem que ser sempre uma estratégia co-criada. Então, qual que é a sua ambição como marca, qual que é a sua ambição e qual é a missão do seu principal varejista, né? E aí co-criar isso. Então, poxa, como você disse, o Quick Commerce faz um desconto no unitário. Poxa, tem alguma coisa que a gente possa fazer para, tudo bem, faz o seu desconto unitário, mas alguma outra mecânica que eu possa aumentar meu ticket médio, porque eu vejo esse e esse dado, onde eu acho que as pessoas não compram só mais uma unidade do meu produto. Então, como eu posso fazer isso? Então, acho que quando isso acaba sendo co-criado, fica muito mais valioso, tanto para o seu player quanto para você. Você acaba conseguindo surfar as estratégias que ele está usando, você acaba dividindo os investimentos, né, porque eles estão colocando muito investimento em mídia, espaços e etc. E você acaba conseguindo
usar parte desse investimento para pegar carona nesse sucesso. Então, essa é a minha dica, assim, sempre co-criar. Eu acho que isso vale para muitas coisas na vida, mas fazer as coisas juntos e Uhum, co-criar com seus parceiros acaba maximizando o sucesso dos dois. concordo. Sobre JBP, Rafael, é porque agora, né, quem está na indústria tem a famosa agenda de JBP, né, que são, eu acredito que é um momento exatamente para alinhar essa expectativa para o próximo ano e tratar disso que você acabou de responder, né? Qual é o seu plano? Você, meu parceiro, né, meu varejista que vende o meu produto. Qual o seu calendário? Como que vocês costumam, ou como que você, né, na sua carreira, costuma conduzir os JBPs e como você coloca a Black Friday dentro desse JBP? E aí fica à vontade para falar, pode ser em termos de sell-in, de volume, ou pode ser em termos de calendário promocional, como foi falado aqui do Retail Media, mas para a gente entender como planejar e quais são as suas expectativas para 2026. Não, perfeito, Cintia. Acho que todos nós que trabalhamos com e-commerce tem uma agenda de fim de ano super abarrotada, né? Onde a gente tem Black Friday e ao mesmo tempo estão rolando essas agendas de JBP em paralelo. Eu tento sempre me antecipar ao máximo, porque o JBP para mim é importante que valha pelo o ano inteiro e não que a gente esteja em abril tentando falar ainda de como vai ser o próximo ano, já perdeu 6 meses. Então, antecipação é chave. Mais do que entender os planos, também entender um pouco das dificuldades do parceiro, de onde ele está tendo dificuldade, que tipo de consumidor que ele não está conseguindo falar, que tipo de aprendizado as marcas que eu trabalho podem trazer para ele para ajudar a crescer essa categoria. Então, acho que é aí que a indústria tem um papel super importante. Eles são a linha de frente, mas muitas vezes a gente acaba tendo muitos dados, muitos estudos, muitos insights que possam ser compartilhados. E eu acho que a Black Friday entra nesse calendário de ativações promocionais. É impossível fazer um JBP sem falar de Black Friday, Uhum, principalmente com marketplaces, players que são 100% nativos digitais. Então é impossível falar. E eu acho que aqui as estratégias acabam entrando não só o volume de vendas, mas muito isso do que a gente vinha falando na pergunta anterior. Qual que é a estratégia desse seu evento? Você quer expandir a categoria dentro do seu site? Você quer pegar consumidores, trazer pessoas de outras marcas? Então, pensar nesses eventos, não só da Black Friday, mas como todos, quais são as estratégias para cada um e o que o seu varejista, né? No meu caso, eu sou uma indústria, então, no caso do meu varejista está pensando, é importantíssimo para esses eventos. Eu tento me planejar assim, sempre antecipar, ver como eu posso somar com insights e ajudas, né, para ele. E, por fim, quais são as estratégias de cada um desses eventos que nós vamos usar juntos. Acho que é um pouco desse caminho que eu tento fazer, sim. sim. Agora eu vou abrir para as pessoas que estão participando aqui do nosso webinar. Quem quiser fazer uma pergunta para o Rafael, tem a oportunidade. Por favor, eu peço que vocês coloquem a pergunta no chat e, na medida do possível, a gente vai ler algumas dessas perguntas antes do final aqui do webinar. Eu tenho uma pergunta, Rafael, antes, né, enquanto eles não fazem aí as perguntas, não colocam no chat, que é realmente o que que você vê, quais são algumas ou uma grande diferença que você nota entre o mercado nacional, né, o Brasil, e os outros mercados, né, os outros países pelos quais você passou. Eu sei que você já falou, por exemplo, das double dates, que é algo muito particular da Ásia, mas tem alguma característica que você possa compartilhar com a gente que seja muito própria de uma outra região do mundo e que não acontece no Brasil? Tem algumas, mas uma é meios de pagamento, por exemplo. Então, quando eu morei na Ásia, poxa, não é comum parcelamento, as pessoas não parcelam nada. Então, isso acaba limitando um pouco as coisas, né? O brasileiro tem o costume de parcelar tudo, assim, fala comigo, eu parcelo tudo. Então, a gente tem, é um dos exemplos. O outro é a questão da moradia, como eu te comentei, assim. Eu Ah, morei sim. em um lugar onde as entregas podiam ser deixadas do lado de fora da porta Hum, e o entregador subia no seu apartamento. Poxa, isso facilita muito. Em outras regiões do país, do Brasil, isso não é verdade, né? As pessoas moram em casa, tem que deixar as entregas. É uma realidade do Brasil que muitas pessoas não têm nenhum CEP ainda, né? Se a gente for pensar em comunidade, uhum, que existe um consumidor dentro da comunidade, ele é 100% engajado socialmente, sim, digitalmente, etc. Mas se a pessoa não tem um CEP, a gente não consegue entregar. é. Então, acho que são algumas diferenças. E acho que
o terceiro ponto é uma curva de adoção mesmo, né? Acho que em alguns países, ou menores, ou mais desenvolvidos do que o Brasil, começou essa curva do digital um pouco antes. Então, quando eu me mudei para Singapura em 2020, o e-commerce já era o segundo maior canal da empresa na época. Então, acho que são curvas de adoção, curvas de adaptação e que a gente vai chegar lá. É uma questão de tempo também. E nós, profissionais de e-commerce, nosso trabalho é acelerar um pouco dessa curva também. Obrigada. Muito interessante, né? Conhecer. Para a gente é muito difícil de imaginar uma compra ser entregue na porta da sua casa no Brasil, porque a nossa primeira percepção é alguém vai roubar o meu pedido, né? Isso é um pouco triste, mas é uma realidade. Rafael, tem uma pergunta aqui da Amanda. Acho que a gente vai conseguir fazer uma pergunta mesmo, mas ela diz assim: Você acredita que seja mais vantajoso na categoria de bebidas investir em promoções sazonais ou em outros períodos que são considerados, ela colocou normais, mas não sazonais? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Amanda. Eu acho que eu vou começar respondendo de novo com a outro ponto, assim, qual que seria a nossa estratégia, né? Então, Hum, qual que é a sua estratégia nesses períodos? Nos períodos normais, um exemplo, você pode usar para comunicar diferentes SKUs do seu portfólio, você pode usar para comunicar inovações, você pode usar para tentar ganhar market share de outros competidores, etc. Nos períodos sazonais, né, como Black Friday ou outras datas festivas do e-commerce, aí sim é uma compra mais por impulso, uma compra um pouco mais onde o preço é muito forte, né? O preço ainda hoje é o maior driver de compra dessas datas, então acho que tem pouca margem para a gente experimentar coisas novas dessas datas, a não ser promoções que sejam agressivas. Mas aí você pode usar essa promoção para drivear mais volume, como a gente vinha falando, aumentar seu ticket médio, aumentar sua categoria e etc. Então, acho que são estratégias diferentes em períodos diferentes. sim. Uma pergunta muito legal aqui da Valquíria, falando de uma data que ela não acontece todo ano, mas ela é muito importante, principalmente para a categoria de bebidas, que é a Copa do Mundo. Tem algum planejamento específico, acho que na Red Bull, não sei se você pode dividir, o que você puder dividir, para o Uhum. ano de 2026, considerando a Copa do Mundo? Eu não vou falar nem por Red Bull, mas eu vou falar como Ah, o país como um todo, assim, acho que todos nós estamos nos planejando para a Copa do Mundo. Já tem calendário de jogos, já tem horário dos jogos, todos os clientes que eu costumo ir, eles já estão falando de Copa do Mundo desde o meio do ano passado. Pela primeira vez, né, falando um pouco da minha experiência agora na América Latina, tem um país que vai ser host da Copa do Mundo, como o México, então tem um papel importantíssimo, assim, essas datas de uhum, jogos são importantíssimas. E hoje, já no dia a dia, a gente pode ver canais como o Quick Commerce já estão usando essas datas, né? Então, eles têm promoções segmentadas para dias de jogo, finais de semana. uhum, Eu li uma matéria esses dias que um player de Quick Commerce bateu recorde de vendas no dia da final da Copa Libertadores. Então, assim, as datas estão aí e não sim, é só para a categoria de bebidas, né? Se a gente é, parar para pensar que todo o tráfego vai estar ali comprando qualquer coisa, é óbvio que tem categorias que são complementares, mas as pessoas vão estar lá. E colocando o consumidor no ponto, no centro, como eu falei antes, acho que vai ter muito tráfego, como outras categorias podem usar também essa visibilidade. Então, sim, é super importante, mas eu diria que para todos nós, como país, como indústria, como player, todo mundo está pensando em Copa do Mundo. sim. Última pergunta é sobre uma nova mídia que surgiu e também tem papel muito importante hoje para complementar realmente as vendas, que são os anúncios dentro de streamings, né? Então, mesmo quando a gente fala, por exemplo, em Copa do Mundo, seria impensável há, sei lá, 10 anos atrás a gente imaginar que alguém estaria assistindo jogos sem ser por um canal aberto de TV. E nós sabemos que hoje isso já é um perfil. O outro ponto é, tem muitos lares no Brasil, é claro que a gente tem um peso de algumas regiões específicas ainda, né? O Brasil é continental, que as pessoas nem têm mais canal aberto, mas as pessoas têm streaming. E a gente viu nessa Black Friday um aumento muito grande de publicidade nesses streamings, né, em anúncios dentro desses streamings. E aí você vê uma possibilidade de usar essas datas específicas de jogos
para anunciar não necessariamente só nesses canais abertos que eram o foco, mas também nesses canais mais fechados, que estão na internet, mas não são canais abertos de TV? Você já fez algo nesse sentido? Eu acredito que é uma oportunidade ímpar, sim, porque você consegue saber exatamente um pouco das categorias de quem está assistindo, as clusters, né, de audiência, quem está assistindo, onde a pessoa está, e etc. É diferente de quando você vai para um anúncio de TV aberta, onde é um anúncio de TV aberta, né, com nas categorias de streaming, a gente consegue ter muito mais dados, a gente consegue acompanhar o pós-venda. E todo mundo sabe que o e-commerce é um canal muito driveado por dados, né? Então, se você consegue fazer um anúncio e medir do começo ao fim como isso foi executado, qual foi a conversão, etc., é uma informação muito valiosa para as indústrias hoje em dia. Eu acho que essa é uma primeira fortaleza desse tipo de mídia. Já testei, já trabalhei em empresas que testaram, e é uma coisa que exige não só um planejamento do time de e-commerce, mas também uma integração com outras áreas da empresa, né? Uhum, Normalmente, o e-commerce fica muito responsável pelos anúncios que são dentro de plataformas. Então, se eu penso dentro de um website ou dentro de um aplicativo, quando você vai para comunicações mais massivas, assim, tem que ter uma integração com outras áreas da companhia, tem que ter uma integração com os times de marketing, qual é a mensagem que você vai levar, você está falando a mesma linguagem da marca. Então, eu acho que isso é uma oportunidade única também para o e-commerce sair, muitas vezes, do silo que é de cuidar uhum. somente de players e websites e aplicativos, para cuidar de coisas maiores também e mostrar para as empresas um valor competitivo e gerar vendas através de coisas muito grandes. Então, acho que é um tipo de mídia que veio para ficar, com certeza. Eu não vejo o streaming desaparecendo num curto prazo de tempo, eu não vejo essas mídias desaparecendo, eu acho que, pelo contrário, só vão melhorar e ficar cada vez mais personalizadas e cada vez mais individuais. Então, é uma coisa também, junto com a evolução da AI que a gente falou no começo, é uma coisa que a gente tem que se desenvolver e aprender a usar a favor do e-commerce, com certeza. Surgiu mais uma pergunta, se você me permite. Claro. Desculpa, foi a Tatiana Soares. Ela perguntou sobre o TikTok Shop. TikTok Shop. Uhum. Se você vê um papel do TikTok Shop nessa jornada também. Bom, excelente pergunta. Eu tenho acompanhado bastante, participado de alguns fóruns a respeito do TikTok Shop também. Eu acho que tem um papel muito importante para algumas categorias e para outras um pouco menos. Então, eu vejo categorias onde um, uma especificação de produto, um how to use o seu produto é uma coisa muito grande, coisas mais sensoriais, itens de beleza, talvez eletrônicos, etc. Eu acho que tem um papel onde o TikTok Shop traz isso de uma maneira muito personalizada e humanizada para o consumidor. Para outras categorias, acredito que as categorias têm um desafio um pouco maior de mostrar como se usa e trazer esse papel para os influencers, para os afiliados. Então, acho que é uma coisa que as marcas também vão ter que aprender a usar. Falando da ferramenta em si, eu acho que faz total sentido, pensando de novo onde está o shopper, né? Tem Uhum, muita gente também, a gente estava falando de streamer, tem muitas pessoas que não usam streamer, sim. que vivem no TikTok, que acompanham as notícias e acompanham os novos produtos e novos lançamentos, tudo através de TikTok. Então, pensando onde está o consumidor e com quem que a gente quer falar, estar em outro canal, em mais um canal que pode ser tão personalizado, tão humanizado, no sentido de você ver uma pessoa falando a sua língua e mostrando como Uhum. se usa e etc. Eu acho que faz total sentido. Então, também acredito que é um canal que tem muito para ser desenvolvido no curto prazo de tempo. Muito obrigada, Rafael, por responder todas as perguntas, por trazer a sua bagagem para esse webinar que a gente fecha o ano de 2025 com chave de ouro. Obrigada mais uma vez por ter aceito. E eu agradeço a todos que ficaram conosco até agora. A gente vai deixar o estudo sobre a Black Friday, que eu citei vários pontos desse estudo da Black Friday executada. Esse estudo foi executado pela LET, que é uma das marcas aqui do ecossistema da NeoGrid. E eu também quero pedir para que todos os que estão aqui conosco que possam responder uma pesquisa de satisfação. Então a gente vai deixar o link do estudo para que vocês possam baixar o estudo e a gente vai deixar também um QR Code para que QR Code para que vocês possam responder essa pesquisa de satisfação e a gente possa ter outros webinars aí melhores do ponto de vista de perguntas ou até da dinâmica que vocês gostariam de ver aqui do nosso lado. Agradeço mais uma vez e deixo você, Rafael, para você falar
enfim, dar os seus contatos ou deixar suas últimas palavras. Perfeito, Cintia. Não, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra te rever, conectar com você de novo. É sempre bom trocar com você. Obrigado pela Leti, pelo time da NeoGrid, então sempre é muito importante. E meus contatos, meu sobrenome é bem particular, então quem quiser me achar no LinkedIn, Rafael Apostólico, não devem ter muitos. Vai ser um prazer conectar com vocês também. Obrigado pelo convite, Cintia. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos. E a gente vai ter esse webinar disponível no YouTube para que todos possam rever e assistir, conforme quiserem. Agradeço mais uma vez e a gente encerra por aqui. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.